um momento de minutos de esperança em que o pastor Jal estará fazendo nesta hora. Pastor Jal, muito bem-vindo mais uma vez, pastor Jal. Agora a palavra é com o Senhor, meu querido. Queridos amigos, eu queria começar a reflexão de hoje fazendo o compartilhamento de uma pequena história. Havia um pastor muito criativo que gostava de apresentar suas homilias na igreja com ilustrações, né? Nós sabemos, quando olhamos ali os evangelhos, que Jesus Cristo, ele gostava de ensinar através de ilustrações, de parábolas, né? Não muito diferente, claro que dentro da sua esfera, aquele pastor gostava também de usar algumas parábolas, de usar algumas ilustrações para ensinar o seu rebanho. E acontece que um dia, quando ele chegou ali na igreja para compartilhar a palavra, ele pegou uma taça e ele fez uma pergunta ao auditório. Ele perguntou à igreja qual deveria ser o peso daquela taça. Então o povo ali já começou a ficar intrigado, o povo sempre era cutucado por ele, através dessas ilustrações que ele fazia, e então o povo começou a falar, sei lá, talvez 200 gramas, 300 gramas, alguns falaram 350 gramas, né? Mas o fato é que o pastor não respondeu e ele pediu um voluntário à frente. Um homem bastante corajoso foi à frente e quando chegou ali, o pastor pediu a ele para que ele segurasse a taça. Ele segurou a taça, o pastor pediu para que ele visualizasse todo o corpo daquela taça, ele o fez, e depois o pastor pediu que, por bondade, ele segurasse aquela taça enquanto ele compartilhava a mensagem. Ele aceitou o desafio, ficou ali e o pastor abriu a Bíblia e começou agora a pregar. Tirou o foco da taça e agora colocou o foco na palavra. Começou a pregar a palavra e depois de algum tempo, aquele rapaz, ele fez menção de sentar e o pastor agora se voltou para ele e o pastor falou, opa, o que aconteceu, amigo? Você não estava segurando a taça? Ele falou assim, sim, mas eu estou cansado, eu posso sentar. Ele falou assim, mas você consegue segurar mais um pouquinho? Ele falou assim, consigo sim. E o pastor, então, ele reiterou, por gentileza, por bondade, continue segurando mais um pouquinho. O pastor retornou e continuou compartilhando a palavra de Deus e ali a congregação viajava nos ensinamentos dele quando o rapaz que estava segurando a taça, ele começou a descer o braço e quando o pastor percebeu, olhou para ele e falou assim, ô amigo, o que é que está acontecendo aí? Ele falou assim, ô pastor, é que o meu braço ele já está ficando dormente. O pastor falou assim, ô meu amigo, eu compreendo você, mas você poderia ficar só mais alguns minutinhos? Ele disse, sim, posso ficar sim. E aí ele, por bondade, continuou ali por mais algum tempo. Ele ficou, o pastor se estendeu na pregação e de repente aquele rapaz desistiu de vez, sentou abruptamente, né? E ele colocou a taça no chão. Quando o pastor olhou para ele, o pastor perguntou para ele, meu amigo, você não conseguiu cumprir a promessa que você tinha nos feito? Ele falou, pastor, não tem condição nenhuma, o meu braço está dormente, eu já não estou conseguindo mais sentir o meu braço e eu estou com muita dor no músculo. A partir daí o pastor olhou para a congregação e ele fez um link com o assunto que ele estava compartilhando com o seu rebanho, né? E o pastor ensinou para a congregação que muitas vezes o nosso problema não é o peso que nós estamos carregando, mas por quanto tempo nós estamos carregando esse peso, né? Eu gostaria agora de falar ao seu coração, querido internauta, querido ouvinte, você que tem ciência, já estamos no final de semana. Hoje é o 6º dia, né? Uma semana que começou no último domingo e de lá para cá nós fomos enfrentando desafios, obstáculos, talvez no trabalho, na vida pessoal, na vida acadêmica, na vida familiar, em todos os âmbitos. E hoje, exatamente hoje, na sexta-feira, talvez eu estou aqui falando para alguém que, quando acumulou todos os desafios desses 6 primeiros dias,
hoje está se sentindo enfadada, cansada. Talvez você está precisando desesperadamente colocar a taça no chão. O problema não é o peso da taça, mas é por quanto tempo você está carregando essa taça. Eu queria perguntar para você, amigo, por quanto tempo você está concentrado em pequenos problemas da vida, enquanto você não tem a solução para eles? Talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um quadro de ansiedade, talvez eu esteja falando para alguém que está passando por um quadro de depressão, e é importante que você entenda que Deus quer falar a você nesse exato momento. Eu posso estar falando agora para alguém que está mergulhado nas sombras da tristeza. Eu não sei o que é realmente, o que significa estar deprimido, né? Eu não sei o que isso significa, e eu tenho absoluta certeza que é difícil para qualquer um que nunca passou por essa experiência compreender o que é a depressão. Talvez se você é uma pessoa que está hoje plenamente saudável e nunca teve essa experiência, talvez você pode ter se perguntado já por que essa pessoa simplesmente não se livra disso. Ela não se liberta, não joga tudo para o alto. Mas a depressão, amigo, é real, é um problema real, é um problema concreto, e se a depressão não for tratada, as sombras das tristezas, elas podem ser suficientemente debilitantes. Você pode ter entes queridos ou amigos que estão lutando contra a depressão e você nem sabe disso nesse exato momento. Isso porque muitas pessoas facilmente escondem suas cargas. Como? Algumas pessoas escondem suas cargas através de um simples sorriso. Mas pode ser que alguém ao teu lado esteja passando por depressão. Ou talvez você é essa pessoa que nós olhamos sempre e o vemos sorrindo. A vemos sorrindo. Talvez todo mundo ache que você é alto astral, mas essa tua alegria esconde um problema muito profundo. Algumas pessoas são muito boas em fazer cara boa para todo mundo à sua volta, simplesmente para esconder a dor pela qual estão passando. Mas entenda uma coisa, esconder a sua dor não vai consertar o seu problema. Mas, pastor Jal, o que é que você quer me ensinar nesse finalzinho de dia, nesse início de sábado? O que é que a palavra do Senhor tem para mim aí? Eu estou me encaixando com aquilo que você está falando exatamente agora. Meu amigo, em primeiro lugar, para você entender as doenças psicossomáticas, as doenças que têm origem na mente e que depois elas trazem outros problemas de ordem físicos, você precisa entender como elas são desenvolvidas, né? Algumas dessas doenças, elas são desencadeadas por causa de algum evento, ou às vezes por causa de uma percepção que você tem de que a sua vida não é feliz. Mas entenda uma coisa, você não precisa se envergonhar se você perceber que você está passando por algum tipo de doença semelhante a estas que acabei de descrever. Conselhos para você: procure ajuda, não tenha vergonha, confie em alguém, peça ajuda, alguém da sua confiança, recorra a um médico, a um conselheiro, a um pastor, a um profissional, a um psicólogo, a um psiquiatra. Deme, tantas pessoas, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, pensam que doenças psicossomáticas têm relação com possessão demoníaca. Mas nós precisamos entender que as coisas não funcionam bem assim, né? Não funcionam bem assim. Então, procure ajuda. Pode ter certeza que os amigos adventistas do sétimo dia estão com a mão estendida para ajudar vocês. Nós estamos com as nossas igrejas abertas nos sábados pela manhã, a partir das 9 da manhã, até as 11h30 da manhã. Nos domingos e quartas, das 7h30 da noite até as 8h45. E nós estamos ali
com as mãos estendidas para ajudar você, que talvez está pensando que você seria julgado na sua congregação, ou então você seria julgado por um familiar seu, ou por algum amigo próximo, talvez até o próprio cônjuge. Não. Você tem em quem confiar. Aqui em Jaguaquara você não está sozinho. Certamente o pastor da tua denominação pode te ajudar. Mas pode ter certeza também, se você procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Adventista certamente vai estender a mão para você e vai lhe ajudar. Porque não há nada de errado em você buscar ajuda. Infelizmente, muitos sofrem em silêncio por medo de serem julgados. Claro que, além desses recursos que acabei de apresentar para vocês, o melhor recurso para obter ajuda se chama Jesus Cristo. Amém? Coloca um amém aí no chat. Diga amém em alta voz na sua casa, no seu trabalho, dentro do seu carro, onde você estiver. Diga amém. Louvado seja Deus. Sabe o que a Bíblia fala em Isaías, no capítulo 41, versículo 13? A Bíblia diz: não temas porque eu estou contigo. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar e eu vou te sustentar com a minha destra fiel. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia fala no Salmo 34, versículo 18: o Senhor está perto dos contritos de coração. Você está com o coração contrito? Deus está perto de você. Ele salva os que têm espírito abatido. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, por gentileza, não esqueça de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A Bíblia ali nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, minhas últimas palavras para vocês nessa tarde de sexta-feira, últimos minutos dessa sexta-feira. Biblicamente, estamos entrando nas horas sabáticas, estamos adentrando no 7º dia da semana. As minhas palavras para você são as seguintes: busque ajuda profissional, humana, busque ajuda acima de tudo nas orientações da palavra de Deus. A Bíblia apresenta para nós que o coração alegre aformoseia o rosto, por exemplo, né? Nós conhecemos um ditado também muito conhecido, né? Quem canta os males espanta. Então, cante. Lembre-se que o Senhor, na sua palavra, nos orienta que devemos descansar uma vez a cada 7 dias da semana. Devemos descansar no dia do Senhor, no 7º dia, no sábado. E lembre-se também que Jesus é a solução para tudo. Que Deus te abençoe grandemente. E o meu desejo para você é que você seja agraciado nesse 7º dia, no sábado do Senhor. Receba um feliz sábado do meu coração, do coração de Demi, do coração da Igreja Adventista do 7º dia. E perceba como esse dia é diferente de todos os demais dias da semana. Que Deus abençoe a todos nós.